Alô? Alô? Pronto. Então, bom dia pessoal, bom dia a todos. Tá bom? Então vamos dar início à nossa sessão científica da Unidade Multiprofissional, tá bom? Eu sou o Bruno Prata, estou como chefe aqui da Unidade Multiprofissional aqui do UPS e vamos começar a nossa sessão, tá bom? Agradeço a presença de todos aí. O tema da sessão de hoje é manejo da traqueostomia em pacientes no ambiente hospitalar, que é um assunto bem importante. A gente lida com pacientes assim na UTI, na enfermaria, e é importante ter esse cuidado para que não ocorram intercorrências, para que o paciente possa evoluir da melhor forma, quando possível ter o processo de decanulação, ou caso ele precise desse uso permanente, que a gente faça o uso adequado também, até também orientando a família para ter um desfecho positivo, que é o nosso desejo, tá bom? E vamos compor a mesa aqui, nossos três colegas. Lucas Estafa Gonzaga Silva, que é fisioterapeuta, que vai iniciar. Isadora de Miranda Alves Fragoso, que é fonoaudióloga, que também vai ter a segunda fala. E Bárbara Sueli Gomes Moreira, que é enfermeira, e vai ter a terceira aula sobre esse assunto. Então eu vou chamar primeiramente aqui Lucas Estafa Gonçalves da Silva, que é fisioterapeuta, pós-graduado em fisioterapia cardiorrespiratória, especialista em fisioterapia e terapia intensiva. Ele é coordenador de fisioterapia da Unidade de Terapia Intensiva Geral 2 do UPS e fisioterapeuta intensivista aqui do UPS. E ele vai ter como tema manejo da traqueostomia sob o olhar do fisioterapeuta. Tá bom? Então, Lucas, Jogdouro. Obrigado, bom dia. Hoje eu estou aqui, né, com a missão de substituir nossa colega Liana, que está de férias merecidas. Originalmente era ela quem ia apresentar essa aula. Bom, cuidados com o paciente traqueostomizado. Vamos à obra aqui. O paciente traqueostomizado é um paciente que... Como? Obrigado. O paciente traqueostomizado é um paciente que... geralmente é um paciente que já é um paciente bem debilitado, um paciente que, por algum motivo, ele já tem outras coisas que levaram ele a um internamento ou a um quadro de insuficiência respiratória, e a traqueostomia acaba sendo mais uma coisa que vai dar para ele uma debilidade e uma necessidade de um cuidado a mais, né? Se tratando de traqueostomia, dentro do contexto de terapia intensiva, é uma coisa que está dentro da nossa prática diária. No entanto, quando passamos para a enfermaria, às vezes não é uma prática tão recorrente, principalmente a depender do tipo de enfermaria que a gente está lidando, certo? Então, esse treinamento se faz necessário, tanto para nós, da UTI, por estarmos todo dia, né, e pela alta ocorrência de traqueostomizados, como também para o pessoal da enfermaria, justamente para que essa transição de cuidados, que nossa colega Bárbara vai aprofundar um pouco mais, seja de uma forma mais linear, certo? Bom, aqui a gente está trazendo um modelo do que é a traqueostomia, né? Acho que dentro do contexto hospitalar, todos de alguma forma já viram a traqueostomia, mas a maior parte das pessoas veem só a parte externa, né? Então, assim, aqui a gente traz um pouco da identificação anatômica, onde ela é posicionada, está ali normalmente entre a segunda e a terceira cartilagem traqueal, né? Mas a gente tem outras referências que servem para esse posicionamento, que é justamente a cartilagem tireoide ali e a cartilagem cricoide. Nós estamos aqui com o nosso médico que é responsável pela maior parte das traqueostomias da UTI, Dr. Miguel aqui, que ele pode, em qualquer momento, quiser fazer alguma consideração, fica à vontade, né? E aqui a gente tem mais ou menos o posicionamento do que e o que é a traqueostomia, certo? Bom, aqui é um modelo de traqueostomia básico, certo? Ela tem uma borboleta de fixação, ela tem uma cânula que é muito mais curta do que o tubo, mas ela lembra muito um tubo orotraqueal, certo? E ela vai ter um balonete, certo? Isso é a estrutura básica do que é uma traqueostomia. Para quem olha do lado de fora,
só vê aquela extremidadezinha amarela, que é um conector de 15 milímetros, que é padrão, que a gente usa para conectar o filtro da ventilação mecânica para o ambu. Então, esse diâmetro ali ele é padrão para que esses dispositivos possam ser conectados. Aqui a gente tem alguns modelos de cânulas de traqueostomia. Como eu falei, são os modelos mais básicos, certo? Hoje a gente tem uma variedade de cânulas, né? E antigamente a gente tinha só a cânula plástica e a cânula metálica. Hoje a gente tem uma variedade de cânulas plásticas, com tipos de cuffs diferentes, né? Com um material mais flexível, menos flexível. A gente tem a cânula metálica, esse modelo de fato não mudou, assim, no contexto histórico acaba sendo o mesmo. E hoje a gente tem uma cânula plástica ou de silicone que ela tem uma endocânula, né? Essa cânula tem sido bastante utilizada, o crescimento significativo do uso dessa cânula, porque ela é como se fosse a junção da vantagem das duas cânulas, da plástica e da metálica, certo? Dentro da própria cânula com endocânula, a gente tem uma variação também. Tem cânulas fenestradas, tem cânulas com um cuff mais fino e maior, que faz com que haja uma maior aderência na parede traqueal, né? Diminui o ponto de pressão, aumenta o ponto de pressão e aí diminui a área de pressão, o que diminui a lesão, né? A possibilidade de lesão. Tem cânula aramada, tem cânulas também com possibilidade de você manusear, como são as cânulas para obeso, né? Então, às vezes, vocês podem ver uma cânula de traqueostomia que fica um pedaço mais comprido para o lado de fora. Ali, normalmente, é uma cânula para obeso ou algum indivíduo que, por algum motivo, precisou de uma cânula mais comprida e você pode fazer o ajuste de quanto ela vai ficar ali para dentro da traqueia do paciente. Às vezes, o paciente que tem uma estenose traqueal precisa fazer uma cânula que fique posicionado mais abaixo. Bom, quais são as indicações de uma traqueostomia, né? Classicamente, a indicação é uma obstrução de via aérea superior. Acho que precisa até corrigir ali, faltou um E. Por quê? Justamente, é óbvio, a via aérea está comprometida e você faz uma abertura mais abaixo, permitindo que esse paciente exerça a ventilação pulmonar, certo? E o outro motivo que a gente vê mais recorrente na UTI é a intubação prolongada. Então, aqueles indivíduos que têm algum tipo de patologia, ou alguma doença neuromuscular, que a gente já sabe, ou um AVC de grande porte, que a gente já sabe que ele vai precisar daquele dispositivo por mais tempo, a gente promove a traqueostomia de forma precoce, né? Porque o tubo traz outras complicações. Como a gente viu no slide anterior, a gente tem pegas vocais, a gente tem a questão da alimentação, então tudo isso, a cânula de traqueostomia ela acaba minimizando alguns efeitos que são deletérios do tubo, certo? Quanto à questão do precoce e tardia, existem algumas divergências aí em relação à literatura, uns já consideram 7 dias, outros 14 dias, mas o fato é que em algumas situações, algumas patologias específicas, a gente antecipa isso, porque a gente já tem uma previsão de que aquele paciente vai fazer um uso mais prolongado realmente. Existe uma situação também, que é quando a gente tem aquele paciente que tem falhas recorrentes de ventilação ou de extubação, e aí aquele paciente, por conta até do risco clínico dessa falha, de aumento de mortalidade, ele já passa para a traqueostomia. Certo? Então, com esses pacientes, por exemplo, de traqueostomizados, às vezes os pacientes têm boa performance na ventilação mecânica, mas a extubação em si é um processo que envolve um certo risco, e na traqueostomia a gente consegue fazer o desmame de uma forma mais facilitada. Alguns desses pacientes, no momento da traqueostomia, a gente já consegue desconectar eles e partir para uma forma de desmame mais rápida. Então, a traqueostomia é um dispositivo que exige um cuidado multidisciplinar, né? Por isso a gente está fazendo uma apresentação aqui conjunta. A enfermagem, a fonoaudiologia, tem a equipe médica também. Então, todos que estão ali envolvidos no cuidado desse paciente acabam tendo que ter alguma atenção, claro, cada um na sua respectiva área, mas todos temos que ter um cuidado com a traqueostomia, até porque é vital, né? Então, se alguma coisa acontecer ali, o paciente pode ter uma consequência grave.
Bom, primeiro falamos logo do cuidado de posicionamento. Aqui, doutor Miguel é uma pessoa que eu presenciei já várias traqueostomias dele na UTI, uma pessoa que sempre se atenta muito para isso. Né? No ato, na confecção da traqueostomia, ele já fala dessas possibilidades. A cânula tem que ficar posicionada de uma forma que ela não exerça pressão nas paredes traqueais. Certo? Ela tem que ficar bem posicionada ali, porque se ela ficar, como por exemplo, nessas circunstâncias aqui, ó, ela pode promover lesões e podem fazer fístulas. Né? Então a gente vai ver em algumas situações pacientes que fazem uma fístula traqueoesofágica, né, ou fazem lesão de parede, e a gente vai falar mais adiante sobre pressão de cuff e tudo isso. Então, o posicionamento adequado é que ela fique numa posição mais centralizada, sem oferecer mais pressão em determinada parede traqueal. Aí agora eu vou passar a palavra para a colega Bárbara, para ela fazer a... Bom dia. Como o Lucas falou com muita coerência, é um cuidado que é multiprofissional, a gente não tem como se furtar de ter um paciente traqueostomizado e saber que é um cuidado multi. Eu vejo que tem estudantes, todo mundo aqui já viu um paciente traqueostomizado, que não viu, levanta a mão só para ter uma noção. Pronto, todo mundo já viu um paciente traqueostomizado. Maravilha. Quando a gente fala em cuidado de enfermagem, a gente fala no cuidado do profissional que vai, por mais horas, estar ao lado do paciente traqueostomizado, seja na UTI, seja na enfermaria, seja no cuidado domiciliar. A enfermagem é a categoria que está ao lado desse paciente por mais horas. Então, é a categoria que vai identificar possivelmente obstruções ou qualquer outro tipo de intercorrência que esse paciente venha apresentar. E aí vem os cuidados. A abordagem ela começa sempre nos cuidados. Então, o cuidado primordial para todo mundo é a lavagem das mãos. E essa apresentação ela é feita em cima, ela foi feita baseada nas evidências, e a evidência ela fala muito da lavagem das mãos, porque, embora, por exemplo, o que acontece que a gente vê muito, o paciente está muito tempo usando uma traqueostomia. Então, acontece, a literatura traz, sobre o costume de quem cuida. Então, o paciente está traqueostomizado, então, por já ter mais tempo em uso da traqueostomia, o profissional chega ali, sem lavar a mão, posiciona, tira a cânula, enfim, faz todo tipo de cuidado, aspira, e é importante. A literatura traz, embora seja uma coisa que todo mundo saiba. E aí vem os cuidados relacionados, eu não trouxe apenas, a apresentação não traz apenas relacionados à terapia intensiva, embora, como o Lucas trouxe, na terapia intensiva nós temos pacientes mais frequentemente traqueostomizados, mas é um cuidado geral. Então, a gente tem um cuidado de higiene oral, a literatura fala em 3 vezes ao dia. Esse cuidado ele é extremamente importante, especialmente porque nós temos pacientes que, eu já vi isso muito, né, todo mundo que cuida de paciente traqueostomizado, a gente infelizmente ainda vê cavidade oral com muita sujidade, então é um paciente que por muitas vezes está traqueostomizado, mas faz crosta nos dentes, crosta na língua, e isso aí é extremamente desconfortável e perigoso, porque é um paciente que está suscetível a infecções, inclusive infecções respiratórias. Por quê? Porque a gente tem uma flora bacteriana que vai ali se acumulando por dias e dias e dias e dias. Então, essa higiene oral, ela vai prevenir infecções respiratórias, ela vai prevenir que aquele paciente fique ali com uma cavidade oral extremamente, que já é potencialmente contaminada, vai prevenir que esse paciente evolua com infecção. A gente tem pacientes muitas vezes imunossupressos, então é um cuidado que é de todo dia, é um cuidado que é de rotina, mas que ainda tem muita falha. Então a literatura fala. Eu deixei aqui em destaque para realmente chamar atenção sobre suspensão do uso de solução alcoólica de gluconato de clorexidina, porque durante algum tempo era feita o uso, a higiene oral do paciente com traqueostomia
era utilizado essa solução alcoólica de clorexidina. A gente hoje já não usa. Então, nós temos hoje, especialmente aqui no hospital, em todas as unidades que tem paciente tracostomizado, a gente usa a solução aquosa, não é a alcoólica, tá? Então, durante um tempo aconteceu, mas a gente não faz mais uso. A limpeza da endocânula, Lucas antecipou e falou sobre os tipos de cânula que o paciente pode utilizar. O que é que acontece? A gente pode ter um paciente, como ele trouxe, com diversos tipos de cânula. Aqui no hospital, especialmente, né, alguns tipos de pacientes, Isa vai trazer com mais detalhe, a gente tem pacientes que têm cânulas, que a gente chama de cânula com endocânula, é um conjunto. Tá? Então, para esses pacientes que têm esse conjunto, a gente traz aqui a importância da limpeza dessa endocânula. Por quê? Porque o que a gente vê muito? A endocânula, ela, sem ter o processo de limpeza, pelo menos 3 vezes ao dia, a gente coloca isso em prescrição de enfermagem, inclusive, essa endocânula está suscetível à obstrução. E o paciente que tem a obstrução, ele vai ser um paciente que vai ter um desconforto respiratório visivelmente na enfermaria, vai obstruir. Então, a gente tem pacientes, às vezes, que voltam para a UTI, porque a endocânula ela não foi limpa e o paciente ficou desconfortável. A equipe da enfermaria não tem o manejo para esse tipo de intercorrência e o paciente volta para a UTI simplesmente porque a endocânula não foi limpa e não foi higienizada corretamente. Então, a gente tem a limpeza da endocânula como uma abordagem importante. E, assim, uma limpeza tranquila, não é difícil, é água e sabão. É água limpa e sabão. Ah, Bárbara, não tem na minha unidade, não tem. É água, você vai pegar uma água limpa e vai fazer a limpeza da endocânula. A endocânula ela tem um diâmetro mais fino, então a gente usa, às vezes, gaze, faz um rolinho com a gaze, usa cotonete, dá para limpar. A gente já viu todas as desculpas de que não limpou porque não tinha como, mas tem diversas opções que a gente pode improvisar para fazer a limpeza dessa endocânula. Tem o curativo, e aqui a gente, né, isso aqui é mais convencional de ver a enfermagem fazendo, que é o curativo, né? A gente vai ter o estoma, então a gente vai ter a troca desse curativo, dessa fixação. Recentemente, lá na UTI 1, nós confeccionamos, o Dr. Miguel, inclusive, participou da confecção dos novos fixadores das traqueostomias. Nós, tradicionalmente, fazemos a fixação com a máscara descartável, né? Aqui no hospital a gente faz muito isso. Porque nós não temos, de forma contínua, o fixador, que existe um fixador adequado para a traqueostomia. Então, a gente faz com a máscara. Como a gente estava com problema com a máscara, estava tendo alguns pacientes que estavam lesionando a pele, porque fica tracionado, o paciente de UTI fica muito tempo internado, faz edema, então a gente estava tendo alguns problemas relacionados a isso. Então, nós confeccionamos uma fixação com tecido apropriado, o Dr. Miguel participou da confecção, fez uma, não ficou tão boa, dissolveu na água, a gente fez outra, chamou o Dr. Miguel para dar o parecer. Então, hoje lá na UTI, nós fizemos, uma elaboração da equipe da UTI, uns fixadores para os pacientes que têm traqueostomia. E isso aqui também faz parte do cuidado de enfermagem, tá? Ter cuidado com esse estômago, vai olhar ali como é que está aquele orifício na hora que você vai fazer a troca, vai fazer a limpeza. Tem sinal de infecção, está muito hiperemiado, tem sinal de inflamação. A enfermagem pode e deve fazer isso, né? De repente você chega lá e acha que o paciente está com um estômago muito alargado, que a cânula da traqueostomia está muito solta, muito folgada dentro do estômago. Isso tudo deve ser sinalizado, porque a gente chama o cirurgião, que no caso aqui é o Dr. Miguel, para fazer uma reavaliação. Às vezes a gente troca o tamanho da cânula, enfim, mas precisa ser sinalizado. Aí tem a troca, né? Acabei antecipando a troca do cadarço. Aqui tem os modelos, tá? Esse modelo, ele vem já dentro do kit, na hora da inserção. Então, vai fazer a traqueostomia, esse é o que vem dentro do kit do fabricante. Nós não temos aqui no hospital esse padrão aqui. Tá? Mas se houvesse, essa troca ela é feita a cada 24 horas ou de acordo com sujidade. Ou seja, se tem um paciente com mais secreção, um paciente que vomitou, enfim, muita cialorreia, então não quer dizer que porque a cada 24 horas a gente vai deixar isso aqui sujo.
A inspeção da cavidade oral, acabei falando, lubrificação dos lábios e observar o aspecto da secreção. São coisas que a gente faz de forma conjunta. Lubrificar os lábios, aqui cai na mesma observação que eu fiz da cavidade oral. É muito comum ver paciente com traqueostomia com a boca muito suja. Então, a paciente que fica com a boca muito suja é o mesmo paciente que fica com os lábios todos ressecados, craquelando mesmo, que você vê a pele saltando. Então, isso também é cuidado. A gente faz essa observação e faz essa lubrificação dos lábios desses pacientes. E o aspecto e o volume da secreção traqueal também é importante. Então, isso aqui também entra na abordagem do cuidado de enfermagem. A higiene oral, eu trouxe aqui um cartão que a gente usa, né, lá do Kamishibai, lá na UTI, mas a ideia aqui é falar sobre a higiene oral. A higiene oral, ela é prevista, inclusive, no bundle de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. Inclusive, essas ações são as ações previstas no bundle, que são as ações baseadas nas melhores práticas, que feitas em conjunto, conferem melhores resultados. Nesse caso, o melhor resultado é a prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, a gente tem aqui, realizou a higiene das mãos antes da higiene oral? Sim ou não? Realizou a limpeza dos dentes com escova de dente ou espátula? Sim ou não? Realizou a limpeza das partes moles? Aí vem a descrição do que é partes moles: palato, bochecha, língua, com espátula ou gaze. Realizou limpeza do tubo e sondas após a higiene oral. Realizou a aspiração da cavidade oral antes, durante e após o procedimento. Realizou a higiene oral 3 vezes ao dia, verificar em prontuário. Então, aqui são as ações que são feitas e devem ser feitas para realizar a higiene oral do paciente. Então, você vê uma coisa tão importante que é baseada em literatura e tem um pacote de medidas para que isso aconteça. De uma forma geral, quando a gente fala em assegurar a adequada ventilação do paciente em traqueostomia, a primeira observação é sobre a aspiração. O paciente, não é incomum um paciente traqueostomizado muito secretivo. O que acontece? Essa briga é antiga. Está secretivo, chama o físio que aspira, o técnico que aspira, o enfermeiro que aspira, e no final o paciente acaba pagando o preço dessa disputa. Tá? A aspiração, ela deve ser consensualmente de acordo com a necessidade do paciente e deve ser realizada pelo profissional que visualizar que o paciente está precisando ser aspirado naquele momento. Então, não existe documento que registre que deve ser feito por A, B ou C. Então, a aspiração, ela não é mais intermitente, ela é contínua em alguns casos, mas para esse caso aqui, em ventilação mecânica, mas no caso do paciente em traqueostomia, ela não é intermitente, ela não vai ser contínua, ela vai ser de acordo com a necessidade do paciente. A supervisão, aqui a literatura fala em supervisão, porque dentro da equipe de enfermagem tem o enfermeiro e tem o técnico. E o enfermeiro supervisiona a atividade do técnico de enfermagem. Então, vem a supervisão do procedimento, a supervisão desse procedimento que o técnico realiza, o circuito está íntegro, está dobrado, às vezes acontece do profissional ir aspirar, não está aspirando não. Aí quando você chegar lá, o circuito às vezes está dobrado. Então, essa supervisão do procedimento é do enfermeiro que está diante do cuidado. Controle de sinais vitais, oximetria por motivos óbvios, né? O paciente que está traqueostomizado, por exemplo, altamente secretivo, não teve aquela canula limpa, obstruiu. Então, esse impacto respiratório, ele vai repercutir hemodinamicamente. Então, é um paciente que está ali, muitas vezes, aumenta a frequência respiratória, começa a cair saturação, e aí a hemodinâmica ela vai responder. É um paciente que vai ficar mais taquicárdico, e aí a gente vai ter outras repercussões hemodinâmicas. Então, os sinais vitais, eles precisam ser controlados, monitorados e sinalizados, especialmente nas unidades abertas. Porque na UTI a gente está lá, perto com todo mundo. O Lucas está ali, fisioterapeuta, eu chamo o físio, vamos aqui avaliar esse paciente comigo, o plantonista está ali, coisa e tal. Mas a enfermaria, eu sei a realidade, já trabalhei em enfermaria, a realidade ela é um pouquinho diferente. Então, é avaliar, e em casos em que se perceba que o paciente está desconfortável, que aquele desconforto pode vir de uma obstrução da traqueostomia, isso deve ser sinalizado o mais rápido possível. Essa cabeceira elevada entre 30 e 45 graus, bem como a pressão do campo entre 25 e 30 centímetros de mercúrio, fazem parte
da prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, no caso do paciente da UTI que está ventilado. Aqui, para esse paciente que está aqui, por exemplo, traqueostomizado, em uso de dieta interal, está ali com a sonda, infundindo dieta, é importante manter essa cabeceira elevada para evitar broncoaspiração nesse paciente. Na enfermaria, da mesma forma. A pressão do CANF na enfermaria, acho que só quem deve medir é o fisioterapeuta, mas é outra atividade, outro procedimento que não tem escrito em lugar algum, que é apenas o fisioterapeuta quem faz. O enfermeiro da UTI também tem possibilidade de fazer a aferição da medida do CANF e verificar se essa medida se o CANF está hiperinsuflado ou hiperinsuflado por risco de isquemia de traqueia. Então, são cuidados que a gente que está na beira-leito consegue fazer. Manter o ressuscitador disponível, e aqui eu chamo a atenção para o AMBU. Infelizmente, a gente vê muito paciente que está traqueostomizado e ninguém sabe onde está o AMBU. Aí quando acontece é que vai ver se o AMBU está ali na unidade, aí liga para o CME, aquela confusão toda, aí pega o AMBU, começa a ambusar o AMBU sem a válvula respiratória, sem nada, pega a resistência ali da traqueia do paciente e aperta. E tudo isso poderia ser evitado se a gente antes tivesse feito a previsão do leito. Isso também é papel da enfermagem. As cânulas nas caixas de emergência, toda unidade deve ter uma caixa de emergência de traqueostomia, e nessa caixa deve conter uma outra cânula, ou seja, uma cânula de urgência, seria no caso um STEP, para que uma troca emergencial. E aí a gente chega no momento de mandar o nosso paciente para outra unidade. Eu trouxe aqui, no caso, como eu sou da UTI, né, eu trouxe aqui um momento da alta da UTI para a unidade aberta, que é uma situação, um momento que é um momento importante. Na UTI a gente consegue, como eu falei, está mais perto, o médico está perto, o fisioterapeuta está perto, tem residente, aquela coisa toda. Beleza. A vigilância é maior. Contudo, tem o momento de mandar esse paciente para a enfermaria em uso de traqueostomia. Eu fiz treinamento aqui durante 2 anos no hospital e eu chegava nas enfermarias e eu via colega de enfermagem dizer que tinha 6, 7 meses sem prestar assistência a um paciente em traqueostomia. Então, ele era treinado naquele dia, por exemplo, hoje, 27 de setembro. Ele é treinado hoje, aí ele ficava 3 meses sem ver um paciente traqueostomizado. Quando o paciente chegava para ele não sabia o que fazer, como conduzir esse paciente. Então, o momento da passagem de plantão, que na verdade não é bem a passagem de plantão apenas, mas é o momento de passar a continuidade do cuidado para esse paciente traqueostomizado. É algo também previsto na literatura, publicado, os artigos já falam sobre transição do cuidado. Eu trouxe aqui como continuidade do cuidado, porque é o que a gente deve fazer. E isso aqui, gente, eu coloquei como abordagem de enfermagem, mas isso aqui é para toda a categoria. Lucas passa a continuidade do cuidado da UTI para o colega fisioterapeuta que vai atender na enfermaria, a fonoaudiologia faz a mesma coisa. Então, a equipe faz essa passagem de informação. Então, o que é que acontece de uma forma geral? Aqui acontecem as informações e os cuidados que são importantes nessa alta do paciente que sai da UTI para a enfermaria. E, de uma forma geral, são as orientações que elas são decodificadas. Por exemplo, a gente teve isso recente. Agora, a gente teve uma paciente recente, precisamos dar alta nessa paciente, ela tinha 60 dias com a gente na terapia intensiva. Então, é uma paciente de manejo respiratório, ventilatório, mais complexo, e a gente conseguiu dar alta para essa paciente para a enfermaria. Então, essa passagem, essa transição, essa continuidade do cuidado, ela aconteceu tanto pela parte da fisioterapia, que se organizou, comunicou no grupo, a paciente fulana vai para tal unidade, ela tem tal e tal demanda, ela faz a atelectasia de repetição. Então, teve essa organização. E a enfermagem, por sua vez, também. Então, eu tinha feito um plano terapêutico para ela, eu decodifiquei o plano terapêutico para a enfermeira da enfermaria, porque lá, por exemplo, no meu plano eu dizia, aplicar a CAN-ICU nessa paciente 1 vez por semana. Eu sei que não é a escala que a gente avalia na enfermaria. Então, quando eu passei o plantão para a continuidade do cuidado dessa paciente que estava traqueostomizada e com dificuldade de verbalizar, porque ela estava com cordas vocais, Isa vai me lembrar, ela tinha uma lesão de cordas vocais, então ela não conseguia verbalizar, mas ela balbuciava, e ela tinha uma comunicação alternativa, que a fonoaudiologia também tinha colocado lá através das placas, mas eu sei que era uma comunicação que não era assim tão direta. Então, na continuidade do cuidado para esse paciente, estava lá registrado, e eu fiz a orientação também na passagem de plantão. É uma paciente que ela tem uma dificuldade, então evite falar de máscara, olha, tira a máscara,
num tom mais alto. Por quê? Porque é complicado você chegar, oi, tudo bem, fulano, e você de máscara, e a paciente ela não vai te entender da forma que você gostaria, e você sai de lá dizendo que ela está desorientada ou sonolenta. Então, o paciente tracostomizado a gente precisa ter. Não estava com válvula fonatória, ela saiu só com a cânula e a endocânula. Então, dentro da continuidade do cuidado, a gente precisa pensar em quem é que vai receber esse paciente, falar sobre sinais clínicos que merecem mais atenção, quais são os dispositivos que esse paciente está saindo, se tem alguma particularidade neste dispositivo que mereça lá para aquele setor para onde ele vai essa atenção, qual é o tipo de alimentação e por quê, cuidados administrados no uso de medicamentos. Por exemplo, essa paciente tinha uma questão na prescrição médica, de alguns medicamentos serem diluídos em solução glicosada. Então, isso aqui também faz parte da transição, né, do cuidado, da continuidade do cuidado. Possíveis efeitos da internação, então foi o que eu falei delírio, inchaço, para que as pessoas que vão receber saibam que isso é uma trajetória desse paciente. Ela não chegou agora e está desorientada hoje, ela não chegou agora e ela está demasiada hoje. É um paciente que veio de tantos dias internado em tal lugar, e essa transição, essa continuidade do cuidado faz parte de nós, né, do cuidado multi. Cuidados com aspiração de via aérea, isso aqui é um artigo que não é por coincidência, né? Casou direitinho com todos os cuidados que a gente fez para essa paciente. E quando a gente fez a transição, né, a continuidade para a enfermaria, foi com mais tranquilidade, porque a gente conseguiu fazer isso, inclusive, baseado em evidência. E aí, Lucas, vai dar continuidade. Bom, eu vou abordar um pouco mais alguns assuntos, inclusive, que Bárbara já citou, certo? Então, assim, o ajuste e a manutenção da pressão de cuff a cada 12 horas, na verdade, a gente tinha um protocolo institucional, que era a medida de cuff a cada atendimento da fisioterapia, né? Só que saíram trabalhos recentes que, na verdade, sugeriam que essa avaliação tão recorrente não só não era boa, como era prejudicial. Então, ajustamos atualmente para uma avaliação a cada 12 horas, e isso vai estar previsto no nosso POP, e está atualmente no nosso Kamishibai lá de PAV, ou seja, no bundle de PAV, certo? Manter o posicionamento adequado da cânula e do filtro, né? Eu vou mostrar um outro slide que vai mostrar mais ou menos o posicionamento, né? E o posicionamento adequado do leito, que eu também vou evidenciar em outro slide, certo? A questão da pressão de cuff, entre 25 e 30, é o que a gente acha na literatura. Inclusive, os dispositivos que a gente tem aqui, ele já tem uma zona verdinha ali, que é justamente a área ideal para a gente manter a pressão de cuff. Vale salientar que a pressão ideal para o cuff, apesar da literatura trazer valores, assim, em algum momento pode ser aquela suficiente para você fazer a completa vedação da via aérea. Então, indivíduos, às vezes, que já tem uma traqueia mais fechadinha, menor, talvez a gente não precise pressões tão elevadas. Pressões menores são suficientes para vedar a via aérea, certo? E aí a gente estaria até evitando pressões elevadas naquela traqueia mais... Ou, em alguns casos também, pacientes que, por algum motivo, ou pacientes muito grandes, ou pacientes que já ficaram em ventilação mecânica, a gente talvez precise, para vedar a via aérea, uma pressão de cuff um pouco maior. Mas, assim, é fundamental esse cuidado com a pressão de cuff, porque para evitar lesões de traqueia, né? Uma pressão de cuff muito elevada, ela vai exercer uma pressão sobre o aparelho traqueal e, como eu falei antes, pode acabar resultando em fístulas, né? Assim também como pode fazer com que haja o amolecimento da cartilagem traqueal e faça uma traqueomalácia, certo? Que aí gera um novo problema no paciente, que provavelmente vai ser submetido a uma traqueoplastia no futuro, ou uma estenose traqueal, e por aí vai. Ou seja, iatrogenia. E aqui o cuff pouco insuflado também não é o ideal, porque ele permite a passagem aqui não só do ar, se a gente tiver um paciente com ventilação mecânica, a gente precisa da total vedação, né? E passagem também de secreção, certo? Então aqui seria o ideal. Hoje, como eu falei antes, a gente tem balonetes que são maiores. A gente tinha balonetes antigamente que eram mais parecidos com esse aqui, ó. E aí eles exerciam uma área de pressão numa área menor,
quando a área é menor, o ponto de pressão acaba sendo maior. Então, balonetes maiores são melhores, vamos dizer assim. Bom, aqui para exemplificar o posicionamento do filtro, né, no leito. Então, ventiladores com braço, para que a gente possa posicionar o circuito, para que esse circuito não pese sobre a traqueostomia do paciente, né, não fique tracionando e acabe colocando a traqueostomia num posicionamento inadequado. O filtro sempre elevado, para evitar o acúmulo de secreções aqui no filtro, e isso também está dentro do protocolo de PAV, né? Então, o posicionamento do filtro é sempre elevado. E aqui no hospital a gente desenvolveu um dispositivo para poder... Algumas camas elas não tinham a graduação da angulação. Então, foi desenvolvido esse dispositivo com essa correntinha aqui. E essa correntinha, para que a cama estivesse a 30 graus, a ponta dela estaria acima da marcação na cama, certo? Para nossa sorte, chegaram camas novas e a maior parte delas já tem, inclusive, a medida da angulação. Na UTI 1, as camas novas, todas já trazem a medida de angulação, mas nas outras unidades, eu não sei como vai ser na UTI 3, a gente vai ter que ter algum tipo de dispositivo para garantir uma angulação na elevação da cama. Bom, dentro da abordagem, como a Bárbara falou, temos da abordagem fisioterapêutica, temos a terapia de higiene brônquica, que já foi dito, né, algo que pode ser feito, e dentro da terapia de higiene brônquica existe a aspiração, é algo que pode ser feito por todos, mas acaba que, como a Bárbara citou, o fisioterapeuta ele tem vários recursos para fazer deslocamento de secreção. Ontem mesmo tivemos uma aula sobre uma máquina de tosse, né, e esses recursos fazem com que essa secreção se desloque e acaba que o fisioterapeuta é responsável muitas vezes por essa aspiração, apesar dele não ser o único responsável, certo? A cânula de traqueostomia, ela precisa passar por essa questão, né, de terapia, durante o procedimento de terapia de higiene brônquica. Então, a gente precisa dessa cânula pérvia, então a gente precisa esse cuidado e essa atenção. Hoje, como temos muito uso daquela cânula com endocânula, que a Bárbara citou novamente, então a gente tem essa facilidade de poder remover a endocânula, fazer a higienização ali e evitar essa obstrução, certo? A cânula-traqueostomia também favorece para a gente a possibilidade de uma terapia de expansão pulmonar. Então, indivíduos, por exemplo, como essa paciente que ela citou, que fazia a telectasia de recorrência, ela já desceu com a sugestão para a enfermaria da aplicação de uma terapia de expansão pulmonar com AMBU. Então, precisou-se, né, ver a viabilidade de se manter um AMBU, isso precisa ser discutido, inclusive, entre as equipes, manter a presença de AMBU sempre que houver um paciente traqueostomizado. Está dentro das rotinas, vamos dizer, de um bom padrão. Paciente traqueostomizado, automaticamente tem que ter um AMBU disponível para ele ali, independente do setor que ele esteja, certo? A mobilização precoce, a gente não pode falar de fisioterapia dentro do ambiente hospitalar e não falar de mobilização precoce. Então, se tratando de um paciente que vai precisar de traqueostomia, normalmente ele está vinculado a uma gravidade e acaba tendo também uma repercussão na mobilidade. Então, a fisioterapia precisa entrar brevemente com a questão da mobilização. Isso, inclusive, pode impactar na questão ventilatória, na questão da mobilização de secreção. E hoje a gente passou um tempo aqui com alguns aparelhos, e a gente tem um aparelho de eletroestimulação na UTI. Então, pacientes que têm um grau de mobilidade mais reduzida, que tem alguma dificuldade em exercer a atividade de forma voluntária, a gente pode lançar a mão da estimulação elétrica também para estar mobilizando esse paciente de forma mais precoce. Inclusive, existem vários trabalhos já de pacientes que a gente usa a eletroestimulação no músculo ventilatório. Então, não é diretamente relacionado à traqueostomia, mas que pode facilitar a eletroestimulação, fortalecimento do músculo e, com isso, fazer com que haja um desmame mais precoce da própria traqueostomia. Aqui a gente tem um vídeo, né, de um paciente com uma certa gravidade que está sendo mobilizado através do uso isso aqui é na nossa unidade, inclusive, né, do uso do guindaste.
né? O paciente traqueostomizado, é importante lembrar que ele não precisa estar acamado. E esse vídeo aqui mostra isso de forma bem clara, né? Então, o paciente traqueostomizado, principalmente estando ou não em ventilação mecânica, ele deve ser mobilizado de forma precoce. Agora eu vou passar a palavra para nossa colega Isa aqui. Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade, né, a trazer essas questões do paciente traqueostomizado pela equipe, né? Então, agora eu vou trazer um pouco do olhar da fonoaudiologia com esse paciente traqueostomizado. Então, de modo geral, né, quando a equipe olha para o paciente, vai pensar nele, no atendimento da fono, pensa logo na alteração da comunicação, né, o paciente que não está comunicando, né, como a Bárbara trouxe, né, o exemplo da paciente, e muito provavelmente também não está ali com a deglutição favorável, né? E o que eu trago é que quando o fono olha para esse paciente, para além de enxergar assim, uma comunicação, uma deglutição, a gente vai olhar para coisas mais minuciosas mesmo, uma avaliação mais profunda, né, dessa questão do uso desse paciente que está usando a traqueostomia. Então, a gente olha para um paciente que está com a tráqueo ali no pescoço, com o cuff insuflado, a gente pensa que, e assim, é realmente o impacto funcional que traz, né? Tem uma redução do fluxo aéreo, a pressão sobre ali não está exercendo, então, por conta disso, dessa redução do fluxo aéreo, né, para a via aérea superior, existe alteração da mobilidade e força da musculatura intrínseca da laringe, como tem alteração da mobilidade e força, não tem a pressão subglótica, vai reduzir também a capacidade de aduzir, de ter a coaptação glótica, porque ele não consegue fazer adução e coaptação glótica, vai alterar o manejo das secreções e assim vai diminuir a eficácia da tosse, por exemplo. Não tendo tosse, não tendo manejo de secreção, é um paciente que vai alterar o mecanismo de proteção de via aérea inferior. E, além disso, dessensibiliza, né, as mucosas laringe e faringe, porque a gente tem ali algo que está impedindo que o ar realmente suba para a via aérea superior. Então, há uma dessensibilização dessas mucosas laringe e faringe, uma possível redução ou perda do olfato e paladar, e também alteração do processo de umidificação, aquecimento e filtragem do ar, já que o ar entra diretamente pela traqueostomia e não entra, né, o que seria o normal para a gente entrar pelas narinas, que a gente tem todo esse processo de mudança, né, do ar. Então, baseado em todas aquelas alterações que a gente viu, é que até também em discussão com a equipe, a gente define se esse paciente tem como iniciar a fonoterapia desinsuflando o cuff e adaptando a válvula de fala. De modo geral, essa é a nossa abordagem inicial, né? Tentar desinsuflar esse cuff e adaptar a válvula de fala. Eu trago aqui, né, até imagens da válvula de fala, não sei se todo mundo já viu, né, enfim, o paciente em atendimento com fone usando essa válvula, mas essa válvula, ela vai justamente proporcionar ao paciente todas aquelas questões que eu trouxe de alterado, né, do impacto funcional lá do primeiro slide. Então, ela vai promover uma pressão positiva subglótica, que vai favorecer o paciente manejar as secreções, porque aí o paciente já consegue tossir, já consegue captar as pregas vocais. Como o ar vai voltar, né, a passar para a via aérea superior, vai haver uma melhora da sensibilidade laríngea e assim vai promover, né, uma melhora da proteção das vias aéreas, o resgate do olfato e paladar e a comunicação oral. Então, quando a gente geralmente adapta a válvula de fala na UTI mesmo, que a gente fala, dê um bom dia para o profissional, então é algo até que, né, a equipe vê que o paciente fica muito animado por estar conseguindo ali, naquele momento se comunicar, né? Aí. Esse vídeo é para exemplificar, né, o uso da válvula de fala de deglutição. Ali onde acendeu, né, está mostrando o cuff está insuflado, não tem passagem de ar para cima. Então, realmente impossibilita do paciente ter uma deglutição eficiente, ter tosse e ter voz, né, e ter fala. Para adaptar a válvula, a gente precisa desinsuflar o cuff, que já foi o que ele mostrou. Não tem como, não pode, né, adaptar a válvula sem desinsuflar. O ar entra pela válvula, ela tem um sistema de fechamento e o ar consegue subir para a via aérea superior, o que proporciona tudo isso que eu falei, né, da pressão subglótica, manejo de secreção, né, a voz do paciente aparecer e favorecer a deglutição.
Aí entram algumas questões, né? Não necessariamente todos os pacientes toleram a desinsuflação do cuff. Então, às vezes, um paciente que já está ali, tem uma estabilidade clínica, a gente discute com a equipe, então vamos lá fazer uma avaliação e iniciar a fonoterapia com esse paciente. Mas não necessariamente ele vai tolerar a desinsuflação, né? Tem alguns pacientes que estão muito secretivos. É um paciente que não está conseguindo fazer o manejo adequado da saliva, por exemplo, então a gente vai discutir com a equipe médica. Medidas xerostômicas, então às vezes a gente precisa secar um pouco essa saliva para poder a gente conseguir de fato desinsuflar, porque se a gente desinsufla nesse momento, em que ele está ainda muito secretivo, a gente acaba colocando ele em muito risco, né? Muito risco de estar ali broncoaspirando da própria saliva e em muito desconforto. Às vezes é um paciente que a gente desinsufla e fica ali o tempo inteiro aspirando ele não consegue dar conta, não tem uma deglutição ainda eficiente, não tem uma proteção eficiente, então a gente precisa às vezes secar mesmo um pouco essa saliva, um pouco essa secreção, para poder iniciar, né, um trabalho mais efetivo e mais confortável para o paciente, porque se ele não estiver confortável, né, esse desconforto às vezes gera até um medo no paciente em iniciar, né, a fonoterapia. Então, eu trago essa questão das medidas xerostômicas, que é algo que a gente tem discutido muito, né, acho que praticamente todos os nossos pacientes, de alguma forma, precisou em algum momento dessas medidas. Aí alguns, a gente consegue desinsuflar o cuff, mas às vezes não tolera o tamponamento da tráqueo, que é o tamponamento tanto com a válvula ou que seja com o êmbolo de seringa. Então, alguns não toleram esse tamponamento, e aí que a gente para pensar um pouco também nessa fisiologia, se existe alguma obstrução acima, se existe, de certa forma, alguma estenose, se o paciente fez alguma malácia, né, nesse processo de ter ficado tanto tempo ali tracostomizado, se tem alguma alteração na prega vocal. Então, tudo isso, todos esses levantamentos, né, que a gente faz, a gente vai avaliar, discutir com a equipe, e muitos pacientes precisam realmente, tem a indicação, né, de fazer exame. A gente geralmente discute isso também com a equipe de otorrino, né, eles vêm e fazem o exame, e geralmente a equipe de fono, a gente acompanha o exame, né, a gente faz em conjunto, até para muitas vezes testar também algumas manobras, testar alguns aspectos ali que a gente precisa ver e visualizar. Então, às vezes, a gente precisa realmente visualizar a estrutura, como é que está lá dentro, né? E muitos pacientes, realmente, atualmente mesmo, a gente tem muitos pacientes com alteração, por exemplo, de prega vocal, né? Uma prega vocal que está ali aberta. Então, é até um trabalho mais demorado para reabilitar esse paciente como um todo. E aí, uma grande questão, né? Porque, às vezes, a equipe acha também que todo paciente que está tracostomizado, que a gente vai fazer aquele Blue Dye teste, que é o teste do corante azul, né? Que a gente vai lá, corar a boca de azul para ver se o paciente tem a saída do azul pela traqueostomia ou não. O Blue Dye teste, ele é feito com a saliva. A gente cora a boca do paciente e vê se a saliva sai pela tráqueo. O Blue Dye teste modificado, a gente cora o alimento. A gente oferta o alimento corado de azul e observa se o alimento corado vai sair pela tráqueo. Mas não necessariamente a gente faz o Blue Dye teste, né? A gente tem diretrizes novas, inclusive essa diretriz que eu trouxe é desse mês, desse ano, né? Que é do Conselho Federal de Fono, com o Departamento de Disfagia da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e o Departamento de Fono da AMIB. Então, traz essa diretriz com relação ao uso do Blue Dye teste. Não necessariamente a gente vai usar em todos os pacientes, mas ele pode ser um teste complementar. Então, por isso que nem sempre a gente vai usar, né? Antes tinha essa impressão de que todo paciente realmente fazia, mas hoje não é totalmente necessário. Ele sozinho não vai diagnosticar a disfagia e nem a gravidade, e não está somente associado com a corrente de aspiração traqueal. E o resultado do Blue Dye teste, ele vai dizer apenas se tem presença ou ausência da aspiração traqueal de saliva. Mas, assim, em termos de biomecânica, em termos de gravidade, em termos de funcionalidade até, só uma avaliação completa mesmo, né, fonoaudiológica, é que vai trazer realmente de forma completa, né, essa visão da deglutição do paciente, e não só o Blue Dye teste puramente. Então, não necessariamente também um paciente que a gente faça o Blue Dye teste e dê positivo, a gente vai reinsuflar esse cuff e não vai mais, ou então vai reinsuflar e ele não vai mais ficar com o cuff desinsuflado. Então, assim, a conduta vai ser definida muito baseada no que a gente avalia da biomecânica da deglutição. O Blue Dye teste sozinho não define nada, realmente depende da avaliação mais completa. E, assim, paciente tracostomizado, quando a gente chega, realmente o nosso objetivo mais à frente é a decanulação, né?
Mas a decanulação é uma decisão em equipe. Então, por mais que, por exemplo, para a gente da fono, o paciente está deglutindo bem, às vezes o paciente já está até se alimentando, mas da parte do fisioterapeuta, do ponto de vista respiratório, esse paciente precisa continuar com a cânula, então esse paciente não vai ser decanulado. Ao contrário também, né? Às vezes, da parte da fisioterapia, da parte respiratória, o paciente está bem, né? O paciente poderia ser decanulado, mas da parte da fono, ele não tem uma deglutição eficaz, ele não tem, às vezes, uma tosse muito eficaz, uma alteração lá de prega vocal que não faz a cooptação correta, então não tem uma tosse eficaz, um manejo de secreção adequado. Então, do ponto de vista da fono, esse paciente pode não estar apto para decanulação nesse momento. Então, realmente é uma discussão em equipe, né, para poder fazer essa definição. E, de modo geral, né, quando a gente vai discutir com a equipe para pensar essa decanulação, é pensar se o motivo da realização da traque foi resolvido, se a adaptação e tolerância à oclusão na TQT progressivamente, né, se ele está tolerando isso, mantendo essa oclusão, se o paciente está estável clínica e hemodinamicamente, né, se tem eficiência e segurança da biomecânica da deglutição, se maneja as secreções, se a tosse é efetiva e se diminuiu a frequência para DHB, porque se o paciente precisa ali o tempo inteiro ainda ser abordado para THB, realmente ele ainda está precisando dessa tráqueo, né? E aqui eu também trago a questão da continuidade do cuidado. De modo geral, a gente inicia com esse paciente na UTI, né? Esse paciente tracostomizado, a gente inicia esse atendimento lá. Mas, de modo geral, quando ele atinge uma estabilidade clínica, ele tem alta da UTI, a tracostomia não é um impeditivo para ter alta da UTI, e a gente precisa continuar com esse manejo na enfermaria. Para a gente da fono, né, a gente acompanha até mais longitudinal esse paciente. Então, eu, enquanto fono, né, que vou na UTI, também acompanho esse paciente na enfermaria e acaba, né, a equipe da fono não muda tanto, não tem essa mudança de equipe como tem na física e na enfermagem. Então, a gente tem essa visão mais longitudinal mesmo. E a gente percebe que na UTI é mais tranquilo, né, e mais seguro, realmente, quando a gente está manejando esse paciente. Porque tem a equipe ali fixa, né, tem a equipe presente o tempo inteiro, acho que tem os recursos presentes também o tempo inteiro. E na enfermaria há um pouco mais de dificuldade, né, com relação a alguns aspectos. Mas, de modo geral, a gente discute muito com a equipe na enfermaria também, passa todos os detalhes, né, desse paciente. Se é para ficar com cuff insuflado, se é para dormir com cuff insuflado, se não é, se pode adaptar a válvula de fala. Inclusive, quando a gente indica e orienta a adaptação da válvula de fala, não necessariamente é o fonoaudiólogo que tem que fazer. Então, às vezes, a gente orienta que a própria equipe possa fazer. Então, assim, de manhã, desinsuflou o cuff, pode adaptar a válvula. A gente costuma passar isso para a fisioterapia, né, quando o paciente já tem indicação, né, fonoaudiológica para isso. Muito importante também a orientação aos familiares, né? Para eles é algo muito estranho realmente aquilo ali, tem medo também da traqueostomia. Então a gente trabalha muito com essa orientação diária, né? Aos familiares e ao próprio paciente de entender, de pegar o que é isso aqui no meu pescoço. Às vezes na UTI, por conta de tanto dispositivo, não é muito fácil, né? Fazer isso na enfermaria, às vezes a gente consegue mais que o paciente perceba, né, mais o que está acontecendo e as mudanças ali no corpo. Então, assim, quando a gente inicia com o paciente na UTI, a gente espera dele o máximo de funcionalidade, a gente espera dele que ele realmente saia, que tenha alta hospitalar, que tenha uma vida fora do hospital, né? Mas para isso ele passa na UTI, vai para a enfermaria e o trabalho em equipe precisa continuar, né? Em todos esses lugares que ele passar no hospital, para que ele realmente atinja essa alta hospitalar. E aí eu agradeço, né, primeiro a equipe, né, por a gente estar aqui apresentando junto, eu achei muito interessante essa participação, assim, inclusive de a gente trazer junto mesmo, assim, trazer junto o slide, trazer junto essa questão da continuidade do cuidado. Então, e agradeço também o trabalho, né, diário, né, lá na UTI, e espero que a gente continue, né, fazendo momentos como esse, discutindo em equipe esse tipo de paciente, né, ou as demais situações que surgirem, porque eu acho que em equipe realmente o trabalho funciona muito mais. Assim, eu acho que hoje eu já não sei mais trabalhar sozinha, né? Se eu tiver que fazer alguma coisa conduzida, se não tiver muito uma equipe próxima, eu acho hoje muito mais difícil. Assim, acho que depois que eu acostumei a trabalhar com a equipe multi, é difícil sair disso agora, né? É muito mais fácil, realmente. A gente tem uma equipe para discutir todos os dias. E eu espero que isso só cresça, né, no hospital, que a gente tenha cada vez mais possibilidades, tanto de atender o paciente de forma multiprofissional e de discutir também em outros momentos como aqui, né? E é isso. Não sei se alguém quer fazer.
Maravilha, agradecer, Lucas, Isadora, Bárbara, né, pelas excelentes explicações. E queria abrir para vocês agora, quem tiver dúvidas, passar a palavra para também o Dr. Miguel, agradecer a presença do Dr. Miguel, né, que é uma pessoa muito importante aqui do hospital, que contribui muito para a qualidade assistencial dos pacientes, né, e uma pessoa que está muito junto sempre, né, de todos os pacientes, ali sempre disponível para ajudar. Passar aqui, se quiser fazer alguma consideração, Dr. Miguel. Passar aqui. A apresentação, bom dia. Eu acho que o assunto foi bem explanado, cada um, né, focou na sua área de atuação. A vivência da gente com traqueostomia no hospital, a gente sabe que às vezes a gente encontra algumas dificuldades no manejo, muitas delas estruturais. Ela colocou bem questão de material. E assim, para os mais jovens, os que estão em formação, eu vou dar uma pincelada aqui só no olhar do cirurgião, certo? Que ajuda você a entender o que é o cenário de traqueostomia. Primeiro a gente tem que olhar para a indicação. Os dois tipos de cânulas que foi discutido aqui, os principais, a gente divide os com balões e as cânulas sem balão. O porquê do balão? A primeira indicação do balão foi como o Lucas colocou. Toda vez que a gente vê um paciente com balão ou precisa de uma ventilação, você só vai dar assistência ventilatória mecânica com o balão. Então, o primeiro foco é esse. A outra indicação de cânulas com balão é aquele paciente que já consegue sair da ventilação mecânica, mas como ela também colocou bem explicado, não protege a via aérea. E aí a melhor cânula foi a que Lucas falou, com a endocânula plástica. Então, todas as vezes que a gente nos deparamos com um paciente com uma cânula metálica, que ela sempre tem a endocânula, é um paciente que já não vai fazer uso de ventilação mecânica e não precisa proteger a via aérea. Isso já dá uma certa segurança. Na prática também, uma coisa assim que foi colocado aqui, que com o uso do balão, automaticamente você perde a voz. Então, para exemplificar, eu vou trazer aqui um relato de um caso isolado, mas o que a gente vê na prática é, muitos dos pacientes que são submetidos à traqueostomia, eles entraram no hospital, em algum momento perderam a consciência, uma anestesia, sedação, qualquer coisa do tipo. Mais adiante ele acorda e está com um tubo no pescoço e não consegue falar. Então, no primeiro momento que o paciente desperta, todos os profissionais envolvidos no cuidado devem aproveitar aquele momento para explicar o que é aquilo, que deve ser uma coisa assustadora. Você acorda, geralmente imobilizado, um tubo no pescoço, em algum momento mais adiante, às vezes você já está fora do ventilador, quer se comunicar, já consegue movimentar braço, tudo, mas nada de voz. Então, acho que a primeira coisa a ser abordada, se não for um caso específico que se perdeu a laringe, é você lembrar o paciente que ele vai ter condição de se comunicar mais adiante. E tão logo a equipe puder, mesmo que momentaneamente, desinsuflar o cuff, você já faz o teste ali, momentaneamente, para ele ver que a voz dele está patente, para ele se comunicar alguma coisa de dúvida, para você começar a estabelecer uma relação de confiança e entendimento do nível de percepção dele das coisas. Então, para exemplificar isso aí, eu vou transmitir aqui para você uma situação que eu vivenciei. Fui chamado na intercorrência de um hospital de trauma, o paciente está agitado, está agitado, está agitado. Chegando lá, eu encontro um paciente todo amarrado, de fato agitado. O paciente havia sofrido um acidente automobilístico, fez necessário uma traqueostomia, o cara vai para a enfermaria com fratura, todo amarrado, e ao olhar o paciente, o olhar dele mostrava que ele não estava agitado, ele estava desesperado, o cara pedindo socorro, olhando, pedindo socorro.
Eu só falei, calma, eu vou lhe explicar o que está acontecendo com você. Momentaneamente eu vou desinsuflar seu balão, que eu não tenho condição de avaliar se você precisa ficar ou não com o balão insuflado ainda, mas eu vou lhe momentaneamente aqui liberar você para você falar. O que o paciente responde? Doutor, pelo amor de Deus, eu não estou agitado, eu só quero saber o que aconteceu comigo. 2, 3 dias tomando banhos de azepínico, protelando, coisa simples assim. E isso aí eu já vi esse filme mais de uma vez. Então é desesperador, a gente tem que entender que a gente está cuidando de algo que dá vida, porque via aérea é única, falhou é morte, não tem opção. É diferente de um vaso, não pegou aqui, pega acolá. Via aérea falhou, é desastroso. E às vezes uma hipoxemia prolongada causa um dano cerebral irreversível. Então todo profissional de saúde, todas as pessoas no hospital deveria ter um tratamento, um ensinamento mínimo para já identificar um paciente que está com o início de insuficiência respiratória e que merece de um cuidado de alguém mais habilitado. Então as indicações gerais seriam essas. Quando você vê a questão ter ou não ter balão, são as duas principais. Ou protege via aérea, ou é necessário ventilação mecânica. E a questão da traqueostomia, para o médico e para a equipe, é indicação. Se eu estou fazendo uma traqueostomia com a perspectiva de uma traqueostomia definitiva, qual seria essa situação? Um tumor grave de laringe, um trauma grave de laringe, que essa pessoa não vai recuperar, uma sequela cerebral grave, que esse paciente também não vai recuperar. E isso até na hora de confeccionar a traqueostomia, o médico já tem que ser cuidadoso, porque a técnica em si muda um pouco. Uma traqueostomia definitiva, eu tenho que ter o cuidado de suturar a pele, a borda da traqueia, para que esse orifício não se feche facilmente. E que as trocas de cânulas, futuramente, tornam-se mais fáceis. Numa traqueostomia que não é definitiva, ela é transitória, pelas perspectivas clínicas do paciente, eu já vou dispensar isso para que quando no momento da retirada da cânula, a cicatrização ela ocorra mais fácil e com efeito estético, mas menos grave. Os cuidados foi bem exemplificado, então, o cuidado de aspiração, o cuidado de curativo, a questão, por exemplo, de colocação de gases. O serviço daqui, como a gente tem conversado muito, e sempre compartilhado ali, a gente já tem rotinas para minimizar os acidentes. Por exemplo, vocês viram a gase para colocar gase para proteger a pele. Aquela gase é importante na proteção da pele, mas nunca colocar também muita gase para não tracionar a cânula para diante. A questão da fixação da cânula no pescoço, para evitar a saída acidental. Nas UTIs daqui eu já consegui padronizar, a gente tem um chamado afastador de Farabeuf, que já fica beira-leito, no pós-traqueostomia imediato. No caso de uma saída acidental da cânula, quem for recolocar a cânula, isso ajuda. A questão da fita, que é uma coisa recorrente, né? A gente sempre teve dificuldade nesse manuseio. E o restante aqui, eu acredito, assim, foi bem colocado. O momento de retirada de cânula sempre vai ser um momento de discussão, de dúvidas, porque às vezes a pessoa que está mais presente, está vendo a evolução do paciente, vai ter uma noção de quanto é importante aquela retirada, mas fazê-lo de forma segura. Então, isso faz parte da medicina, a gente aprende sempre, às vezes a gente acha que o paciente está num bom momento, tira, dias depois, por algum outro motivo, faz necessário recolocar a cânula. Ou às vezes você acha que você demorou muito para tirar. É difícil, não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula matemática, um score exato, que você consegue definir isso. É essa avaliação multidisciplinar, diária, que você vai vendo os ganhos, voltando para o princípio da indicação. Então, a maneira melhor de você vislumbrar o momento seguro da retirada da cânula
é você olhar para a indicação. Se a indicação ela já foi corrigida, sanada, você vai tirar uma cânula com mais segurança. Se durante o uso da cânula ou quando da indicação tem alguma patologia que não foi corrigida, não tem perspectiva de corrigir, provavelmente essa cânula vai perdurar por mais tempo. Assim, de uma forma assim, bem genérica, né? É a prática que a gente vê no dia a dia da gente, né? A questão aí, a fonoaudióloga explicou bem, assim, os pacientes, principalmente neurológicos, a questão do cuidado de restabelecer a função do estojo, né, cervical, é difícil. Às vezes você faz um exame hoje aqui, aparentemente não tem nada de broncoaspiração, você recomenda desinsuflocam, passa em 2, 3 dias, broncoaspira. Tem gente que broncoaspira sem cânula de traqueostomia, né? Então imagine depois de procedimento. Então é a vivência da gente. Agora, o olhar rápido seria essas coisas que foram bem explanadas aqui. E também parabenizo assim pelo evento, viu? Agradecer, doutor Miguel, também pela fala. Alguém mais quer fazer alguma consideração? E acho isso super importante também falar esses cuidados, né? São, às vezes, é o básico que resolve na maioria das vezes, né? Esse cuidado com o posicionamento, com essa limpeza, com essa higiene, com a pressão do CAF, com todo esse cuidado que vai fazer a diferença, né? Orientar a família também para estar ali visualizando o paciente, porque ela que vai estar a maior parte do tempo ali do lado, né? E então é algo importante para a gente poder evoluir, né? Acho que essas questões da traqueostomia, do ressuscitador manual está disponível, acho que é um aspecto, né, que a Adri até tinha sinalizado para a gente tentar alinhar com a Rosana da enfermagem, para que toda vez que o paciente tenha alta, tenha um ressuscitador manual do lado, porque às vezes só tem um por enfermaria e às vezes isso é complicado, né? A gente está tentando talvez até a máquina da tosse para ver se é uma coisa que ajuda, mas acho que isso é um ponto importante também para se trabalhar, né? Para poder melhorar esses resultados, né? E aí, alguém quer fazer mais alguma consideração? Só queria fazer uma última colaboração aqui. Eu queria dizer assim, minha sincera opinião em relação à fono. Antigamente, eu posso hoje, acho que eu posso falar isso, esse processo de decanulação era todo guiado pela fisioterapia. Era uma coisa meio que entregue a gente. E aí a gente fazia esse processo, literalmente, hoje quando eu vejo a fono, eu falo que a gente fazia de forma totalmente rudimentar, quase. E aí eu queria agradecer a participação de vocês hoje nesse processo, que vocês quase que profissionalizaram isso, porque a gente fazia de uma forma realmente bem rudimentar, e hoje a gente faz de uma forma muito mais segura, muito mais confiável. E a questão também que eu fiquei de falar e vou falar, é a questão do cuidado com a válvula de fala, né, que é um cuidado que é de todos, é uma coisa que a fono pede. A gente não pode ficar perdendo, a gente não pode correr riscos também de às vezes, alguém vir de lá, o paciente com a válvula de fala e insuflar o cuff. Então, eu queria também fazer esse alerta, viu? Obrigado a todos. Mais alguém? Algum comentário? E é um assunto novo, né? Decanulação, se você pega a literatura científica, novo assim, né? Novo do ponto de vista de publicações científicas, com tantos parâmetros, assim, né? Mas, a grosso modo, quando você pega parâmetros preditivos para decanular, você fala, um Glasgow um pouco acima de 8 ou 9, porque, teoricamente, tem 3 fatores principais, né? Queda de língua, se o cara tem uma alteração neurológica, né? Às vezes até o paciente é intubado ou falha a intubação por queda de língua. Fatores relacionados à traqueia, estenose, traqueomalácias, obstruções, e a questão relacionada à secreção e o engolir ou não, né, que pode também ser um fator que influencia, né? Então não tem muito claro ainda um parâmetro, né? Alguns dados relatam assim, o cara tolerar aquele tamponamento de 24 horas, né? Tem locais que fazem um tamponamento com a válvula, mas ainda é um assunto recente e às vezes, né, o paciente, são vários fatores, né, um pouco complexo. Mas é importante esse trabalho de toda a equipe, né, os xerostômicos, a equipe médica fazer isso, né, a avaliação da fonodeglutição, o fisioterapeuta avaliar a força de tosse, a enfermagem com os cuidados com a via aérea, para que esse cara possa sair, né. Tem locais relatam até que no Brasil é muito grande a quantidade de traqueostomias, né, às vezes tem locais que é um pouco menor, né, tem um colega lá de Portugal que às vezes fala sobre isso. Beleza, gente? Mais alguém quer fazer alguma consideração?
Tranquilo? Então todo mundo já com fome, então agradeço a presença de todos. Desejo uma boa sexta-feira, um bom fim de semana para todos. E é isso aí, todo mundo junto. Valeu. Valeu. Obrigado. Isaísa.